Olá, crianças que estão no 5º ano, tudo bem com vocês? Nós começamos agora nossa 11ª aula de matemática juntos. Nossa primeira aula de matemática nesta semana. Essa, para mim, é uma das aulas de matemática mais legais. É uma das aulas de matemática que eu mais gosto de ensinar. Porque hoje nós vamos falar da história dos números. Além da história dos números, nós vamos nos perguntar como os números surgiram. Vamos conhecer 2 sistemas de numeração que surgiram há muito tempo atrás e que nós usamos até hoje, que é o sistema romano e o sistema indo-arábico. Vamos também pensar um pouquinho sobre os números, o que significam os algarismos que estão dentro de cada número, a ordem que um algarismo está num número significa o quê? Por exemplo, será que quando 3 está na unidade, ele vale a mesma coisa que quando 3 está na dezena? Vamos falar também dos números naturais. O que são números naturais? Vamos descobrir nessa aula e vamos descobrir também que eles podem ser organizados em 2 grupos, pares e ímpares. Nós continuamos a aula falando do sistema de numeração decimal e vamos falar daquilo que até o 3º ano você chamava de casinha. Vamos falar das casas, das partes de cada número, que são chamadas de classes e ordens. Por exemplo, o número 230, ele tem 3 ordens. Vamos entender quais são essas ordens e por que é importante você aprender isso. Vamos, para terminar a aula, resolver juntos as perguntas da chuva de ideias. Vamos começar essa aula super legal. Espero que ela não fique cansativa, que ela não fique longa para você. Mas se você se cansar no meio, basta você pausar e continuar num outro momento. Tudo bem? Então a gente começa respondendo a esta pergunta. Como os números surgiram? Por que será que o ser humano criou os números? O que faz os números serem tão importantes para nós? Bom, de acordo com as pessoas que estudam a história da matemática, uma das origens dos números, uma das histórias que é contada para explicar a origem dos números, é a história de que os números surgiram no Antigo Egito. E eles foram criados para contar a quantidade de posses de um faraó, ou seja, a quantidade de coisas que um faraó tinha. O faraó, o líder supremo da sociedade egípcia, ele precisava contar aquilo que ele possuía. Então, ele criou algumas maneiras de realizar essa contagem. Você está vendo aqui na esquerda, e eu vou aproximar para que a gente possa conversar melhor sobre o método de contagem egípcio. Olha só como ele acontecia. Para cada número, os egípcios mostravam um símbolo. Esse símbolo é chamado de hieróglifo. E cada símbolo, como você está percebendo, tinha um valor. O traço vertical valia 1. Já o girino valia 100.000. E o homem ajoelhado levantando os braços valia 1.000.000. Então, o sistema egípcio de numeração, ele utilizava desenhos, hieróglifos, símbolos para representar os números, para representar as quantidades que eles contavam. No restante da África, muito tempo atrás, quando o homem ainda morava em cavernas, os homens também utilizavam a contagem em ossos. Eles faziam riscos em ossos e assim eles contavam, por exemplo, talvez quantos animais eles possuíam. A contagem também poderia acontecer em pedras e também em nós de uma corda. Se a corda tivesse 10 nós, significava que a contagem foi feita até 10, por exemplo. E a distância entre uma corda e outra poderia dizer também se aquela contagem eram de unidades, de dezenas, de centenas e assim por diante. E aí, lá na sua apostila, você tem esta imagem de uma arte rupestre. Artes rupestres são
desenhos feitos por homens das cavernas há milhares de anos atrás e que demonstram que esses homens também tentavam contar, possivelmente eles tentavam contar animais que eles conviviam e também talvez pessoas que faziam parte da sua tribo. Então, os números surgiram de formas diferentes em diferentes lugares do mundo e de acordo com a época que os homens viveram. Os homens das cavernas usavam risquinhos. Na África, esses risquinhos eram feitos em ossos, ou a contagem era feita usando pedras. Já no Egito, os números eram representados por hieróglifos, por desenhos. Vamos agora estudar duas formas de contar muito interessantes que nós usamos no nosso dia a dia, que é os números romanos e os números indo-arábicos. Vamos entender por que eles recebem estes nomes? Vamos começar pelo sistema romano. O sistema romano ele foi criado por comerciantes romanos. Então imagine que você era um morador da Roma antiga e você ia até a feira da cidade para comprar carne. E aí, para comprar carne, você precisava contar as suas moedas. Para contar as suas moedas, você tinha que usar algum desses símbolos que estão aparecendo aqui na tela. Estes símbolos, eles são números para os romanos. Então, a letra I para eles valia 1, a letra V, 5, e assim por diante, como está aparecendo na sua tela. Há algumas curiosidades sobre os números romanos. Nós utilizamos ele nos dias atuais ainda em relógios. Existem relógios ainda que são feitos usando números romanos. Por exemplo, aqui, se o ponteiro das horas estivesse apontado para este número, que horas seriam? Este número vale 12. Por que este número vale 12? Porque o número romano, ele seguia uma certa lógica, um certo padrão, de acordo com a organização das letras. Então, aqui é 12 porque o X vale 10, e 2 risquinhos, duas letras I, vale 2. Então, 10 mais 1 é 12. Só que temos uma curiosidade interessante nos números romanos. Observe este número aqui. Este número aqui é o IX. O que está acontecendo no caso do IX? Sempre que um número que vale menos vier antes de um número que vale mais no sistema romano, você vai tirar o que vale menos do que vale mais. Então, nesse caso, eu vou fazer 10, que é o que vale mais, e tirar o que vale menos, que no caso é o I, que vale 1. 10 menos 1, 9. Então aqui, se o ponteiro menor estivesse apontado para cá, seriam 9 horas e alguns minutos. Perceba que aqui no 12, eu somei. Por que eu somei? Porque as letras estão organizadas da maior para a menor. Os números romanos, eles também são usados na contagem dos séculos. Séculos são períodos de 100 anos. Cada 100 anos mudam-se os séculos. Nós estamos no século 21. O século 21 é um período entre 2001 e 2100. Por que esse século é o 21? Observe este número aqui. Ele é formado por 10 mais 10 mais 1, que vai dar 21. Agora observe este século aqui. Este século aqui é que número? Vamos entender. Então, nós temos o X, depois o I e depois o X. Lembra que eu falei para você que sempre que uma letra que vale menos vier antes de uma que vale mais, eu vou subtrair a que vale menos da que vale mais? Então, X vale 10 aqui. Aqui vai ser 10 mais 10 menos 1. Por que menos 1? Porque o I está antes do X. Então, um valor que vale menos, que vem antes de um valor que vale mais, eu vou subtrair esse que vale menos do que vale mais. Então, 10 mais 10, 20, menos 1. Então, este é o século XIX. E este século aqui do meio?
Quanto vai valer? Você conseguiria me responder? Que século é esse? X. X vale 10, então esse século é... Vou deixar essa para você pensar aí na sua casa, tá bom? Bom, falamos do sistema romano de numeração. Vamos agora conhecer o nosso sistema, os nossos números como nós escrevemos. Olha que interessante. Os números como nós usamos hoje, em qualquer conta que a gente faz na escola, eles foram criados por indianos, por pessoas que moravam em um espaço que hoje é o atual Paquistão, como está escrito na sua apostila, mas que no passado pertencia à Índia. Então, quem nasceu no país Índia é chamado de indiano. Então, matemáticos indianos criaram os números que nós conhecemos hoje e os árabes gostaram desses números e começaram a divulgar, a espalhar esses números para outros lugares do mundo, principalmente para a Europa. Quando o sistema indo-arábico chegou na Europa, ele se popularizou, ele ficou em destaque, porque muitos cientistas da época começaram a usar esse sistema. Por que os números saíram da Índia, foram para a Arábia e da Arábia foram para a Europa? Bom, você se lembra por que os portugueses saíram aqui de Portugal para chegar aqui no Brasil? Na verdade, eles queriam chegar nas Índias. As Índias eram os locais onde eles faziam trocas de especiarias. Lembra isso de história? Lembra desse assunto em história? Então, os europeus, eles gostavam de fazer trocas de temperos, né, com os árabes. Então, os árabes ensinaram o sistema de contagem deles para os europeus. Veja que interessante esse sistema. Aqui eu tenho uma tabela da história, da evolução dos algarismos que a gente usa hoje. Olha essa primeira coluna. Essa primeira coluna mostra a evolução do número 1. Veja só, lá no século VI, quando os indianos criaram o número 1, ele era este risquinho aqui, sei lá, uma espécie de acento circunflexo. Olha lá no século IX como que ele virou, parecendo um número 9, sei lá, com uma perninha para cima. Aí a partir do século X, perceba que ele já está bem mais parecido com o que ele é hoje. Aí ele foi mudando e chegou no que ele é atualmente. Olhe o número 3, olha como o número 3 era no início. Olha o número 6. O 0, perceba que o 0 sempre foi bem parecidinho, né? Ó. O 0 sempre foi o 0. Olha o 7. No começo ele se parecia com o que ele é hoje, mas olha no meio, o que ele virou. Então essa tabela é muito interessante. Ela mostra a história dos números que a gente usa hoje. Bom, falamos um pouquinho da história, viajamos no tempo para descobrir a origem dos números que nós utilizamos até hoje. Vamos pensar um pouquinho nesses números? Bom, eu quero que você pense comigo no que significa a posição de um algarismo no número. O que acontece? Os números eles são formados por algarismos. Algarismos são partes. São números que representam partes. Dependendo da posição dessa parte, o valor vai ser diferente. Então, perceba que o algarismo 3, neste primeiro exemplo, vale 3 unidades. Por quê? Porque o algarismo 3 está na posição unidade. Agora, perceba o que acontece no segundo exemplo. Já no segundo exemplo, o algarismo 3 está na posição dezena. Se ele está na posição dezena, ele vale 3 dezenas. E 3 dezenas, 10 é a mesma coisa que 10 unidades. Então, 3 dezenas é a mesma coisa que 3 vezes 10 unidades, que vai dar 30 unidades. Então, perceba que no primeiro exemplo, o 3 vale 3 unidades. No segundo exemplo, o 3 vale 30 unidades. Agora, olha no terceiro exemplo. O que está acontecendo? No terceiro exemplo, o 3 está na posição centena. Então, ele vale 3 centenas. Centena
é 100 unidades. 3 centenas é 3 vezes 100. Então, neste terceiro número, o algarismo 3 vale 300 unidades. Olha o quarto exemplo. No quarto exemplo, o algarismo 3 está na posição unidade de milhar. Como ele está na posição na unidade de milhar, e só porque ele está nessa posição, ele vale 3 unidades de milhar. 3 unidades de milhar é a mesma coisa que 3 vezes 1000 unidades. 3 vezes 1000 unidades é 3.000 unidades. Então perceba que, dependendo da casinha, dependendo da ordem, da posição que o algarismo está, ele vale valores diferentes. Vamos continuar? Nós continuamos agora falando dos números naturais. O que é algo natural? Pensa comigo. Quando que você usa a palavra natural? Natural vem de natureza. Então, os números naturais são números que nós utilizamos para contar coisas que a gente pode ver, que a gente pode tocar. Por exemplo, 3 cachorros, 4 livros, 5 casas, são coisas visíveis. E os números naturais, eles são organizados em números pares e ímpares. Olha que interessante essa informação aqui. Esta informação você não precisa decorar, é uma informação a mais que o professor colocou aí, só para fazer você pensar um pouquinho. O que eu circulei de amarelo são todos os números naturais que existem. Por exemplo, o 0 é um número natural. O 1 também. E aí a gente pode ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre que tiver os 3 pontinhos, significa que esses 3 pontinhos são números que estão aí no meio. 23, 24, 25, 26, 27, a gente continua até chegar no 102. 102, 103, 104, continua até chegar no 1005. 1005, 1006. Se a gente ficasse contando todos os números naturais que existem, nós nunca conseguiríamos contar, porque existem infinitos números naturais. Quantos grãos de areia existem em todas as praias do mundo? Quantas estrelas existem no céu? Nós conseguimos contar? São números infinitos, são números que nunca terminam. Os números naturais nunca terminam. Pensa nisso. E aí? O que você achou dessa informação? Legal, né? E aí nós podemos dividir, separar, organizar os números naturais em 2 grupos. O grupo dos números pares e o grupo dos números ímpares. Isso é muito fácil. Se o número que eu estou olhando terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é par. Se o número que eu estou olhando terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9, ele é ímpar. Vamos pegar números que a gente está olhando aqui no conjunto dos números naturais que eu acabei de falar para você. O 5. O 5 ele é ímpar, porque ele termina com 5. O 24, ele é par, porque ele termina com 4. Tudo que termina com 4 é par. O 103 é ímpar, porque ele termina com 3. Todo número que termina com 3 é ímpar. E assim por diante. Vamos continuar? Agora a gente vai falar mais um pouquinho do sistema de numeração decimal e a separação dele em classes e ordens. Classes e ordens. Vamos pensar no que significa isso. Professor, o que são classes e ordens? Bom, te explicando de uma maneira fácil, classes e ordens são aquelas casinhas que você aprendia até o 3º ano. Você tem que começar a conta pela casinha da unidade. As classes e ordens são essas casinhas. E o que é importante de você entender dessas casinhas, das classes e ordens? Que as classes e as ordens, elas determinam o valor de cada algarismo. Então, o 7 não vai ser 7 sempre. Ele só vai ser 7 se ele estiver nas unidades. Porque se ele estiver nas centenas, ele vai ser o quê? 700. Se ele estiver na unidade de milhar, ele vai ser o quê? 7.000. Então, dependendo da ordem e da classe que o algarismo está,
ele vai valer um determinado valor. Olha que interessante esse número que o professor está apresentando aqui. Como que você leria este número? Este número é o número 139.817. Eu quero que você olhe algo muito interessante. Este número ele aparece duas vezes o algarismo 1. O algarismo 1 aparece aqui e o algarismo 1 aparece aqui. Aí você poderia pensar, 1 é igual a 1. Então, o valor de 1 vai ser igual? Esses dois números 1, valem a mesma coisa? Você vai ver que não. Por que não? Porque eles estão em casinhas em ordens diferentes. O 1 vermelho está na sexta ordem. Então, porque ele está na sexta ordem, ele vale uma centena de milhar. E se ele vale uma centena de milhar, ele vale 100 mil. Então, esse 1 não é 1, é 100 mil, porque ele está na parte, na casinha, no espaço da centena de milhar. E o 1 azul? O 1 azul é 1? Também não. O 1 azul, ele está na segunda ordem. Então, ele é dezena. Então, o 1 azul, ele é uma dezena. Então, se ele é uma dezena, ele é 10. Então, perceba que o mesmo algarismo 1 valem valores diferentes dependendo da posição que ele estiver no número. Agora vamos olhar qual algarismo está em cada ordem. Na primeira ordem eu tenho o algarismo 7. 7 o quê? Unidades. Na segunda ordem eu tenho o algarismo 1. Uma o quê? Dezena. Por que uma dezena? Porque na segunda ordem sempre vai ser uma dezena. Olha a terceira ordem. Na terceira ordem eu tenho o algarismo 8. 8 o quê? 8 centenas. Olha a quarta ordem. Na quarta ordem eu tenho o algarismo 9. 9 o quê? Unidades de milhar. Então é muito importante que você saiba, que você conheça o nome de cada posição, o nome de cada ordem, para que você saiba o valor que aquele algarismo tem de acordo com a posição que ele está no número. Eu acho que quanto mais exercícios você fizer, quanto mais você pensar junto com o professor, mais você vai entender esse assunto. Eu sei que pode parecer que a primeira vez que você veja, você não entenda muito bem. Isso é normal. Então, conforme você vai fazendo os exercícios, você vai entendendo melhor. E eu quero que você perceba que durante as aulas eu vou usar exercícios da apostila. Isso que eu fiz aqui agora é um exercício da apostila. A única coisa que mudou foi o meu número. O número que eu usei é diferente. Mas a mesma coisa que eu fiz aqui, você pode fazer na atividade da apostila, claro que trocando para o número que está na apostila. Tudo bem? Então vamos continuar. Agora a gente vai, para terminar a aula, falar da chuva de ideias. Chuva de ideias é aquela parte do capítulo que a gente conversa sobre o assunto, né? E aí na chuva de ideias do primeiro capítulo, nós temos uma ginasta. Poxa, as ginastas são atletas, né, que estudam movimentos do seu corpo e fazem também saltos com o seu corpo. E de acordo com os movimentos e os saltos que os ginastas fazem, esses movimentos, esses pulos, eles valem pontos. E aí essa ginasta, ela recebeu estes pontos aqui. A ginástica é um esporte muito importante nas Olimpíadas. Ano passado não teve a Olimpíada de 2020 por conta da pandemia de coronavírus. Está previsto que, se tudo der certo, a Olimpíada de 2020 aconteça este ano. Então, este ano, em 2021, você vai ter a oportunidade de ver na televisão uma pessoa que pratica ginástica artística e vai perceber isso que o professor acabou de te falar. Isso se você já não conhecia, que eu tenho certeza que provavelmente você já conhecia o que é a ginástica artística. Bom, voltando para o nosso problema, essa menina fez a apresentação dela e ela recebeu essas notas: 67, 60 e 40. Vamos ver o que a chuva de ideias quer da gente. A primeira pergunta que a chuva de ideias faz para a gente é:
A primeira das notas que a garota recebeu é formada pelos algarismos 6 e 7. Perceba que a apostila falou a palavra algarismo. Vamos relembrar isso? Algarismos são as partes de um número. Um número é formado por algarismos. Quantos algarismos o número 67 tem? 2, o 6 e o 7. Se trocarmos a ordem desses algarismos, a nota formada será maior ou menor que a nota anterior? Então perceba, a gente vai trocar os números de ordem. Então o 7 que estava na unidade, na ordem da unidade, ele vai para a ordem da dezena. E o 6 que estava na ordem da dezena vai para a ordem da unidade. O que aconteceu com esse número aqui que a gente criou a partir da troca desses dois algarismos? Ele ficou maior ou menor? O que você acha? 76 é maior ou menor que 67? Espero que você tenha respondido, né, que a nota será maior que a nota anterior. Por quê? Porque 76 é maior do que 67. Vamos ver a próxima pergunta? A nota final da ginasta é obtida nesse campeonato pela adição das 3 notas dadas pelos jurados. Converse com os colegas sobre uma forma fácil de se fazer a adição das 3 notas mentalmente. Poxa, o legal seria que se a gente conversasse sobre isso, né? Inclusive você pode conversar sobre isso com a sua professora ou comigo nas nossas aulas ao vivo. Mas agora, nessa aula, nós vamos pensar juntos à distância, vamos dizer assim. Bom, nós temos que fazer a adição das 3 notas mentalmente, ou seja, nós não vamos montar a conta, nós vamos fazer de cabeça. Então, quanto ficaria 67 mais 60 mais 40 de cabeça? Como que a gente pode fazer isso? De uma forma fácil. Bom, eu tenho uma forma fácil de fazer, que você pode achar fácil, ou você pode falar, professor, eu não concordo com você. Não achei isso que você fez fácil. Tudo bem, aí você me propõe uma outra forma fácil de fazer, tá bom? Mas lembra, fácil para fazer de cabeça, sem montar conta. A forma fácil que o professor conhece é você somar primeiro as unidades e depois as dezenas. Então, somando de cabeça as unidades, 7 mais 0 mais 0, 7 unidades. E aí depois, somando as dezenas, 6 mais 6, 12, mais 4, 16. Fica o 6, porque em cada ordem eu só posso ter um algarismo, e vai para a próxima ordem o 1, que na verdade é centena. A próxima ordem depois da dezena é centena, por isso que esse 1 do 16 foi para centena. Então, uma forma fácil de fazer isso é somando primeiro as unidades, depois somando as dezenas. 67 mais 60 mais 40 é 167. Vamos para a última pergunta? Finalizada a apresentação, a ginasta estabeleceu como meta para o próximo festival o dobro da nota total obtida nesse festival. Isso é importante, hein? Vamos grifar? Ela quer o dobro da nota total obtida. Que pontuação mínima ela precisa conseguir para alcançar essa meta? Então, para conseguir o dobro, qual que é o mínimo que ela precisa ter? Bom, do problema anterior, a gente sabe que ela conseguiu no total 167 pontos. Então, ela quer o quê? Ela quer o dobro da nota final. A nota final é 167. O que é o dobro mesmo? Dobro, ó. Dobro vem de 2. Então, é 2 vezes. Então, eu vou pegar, fazer o dobro é fazer 2 vezes a nota final. A nota final é 167. Então, eu vou fazer 2 vezes 167. E aí, sabe fazer de cabeça essa conta? Essa a gente pode montar. Vamos montar aqui do lado para a gente fazer? 167 vezes 2, 2 vezes 7, 14. Fica o 4, sobe 1. 2 vezes 6, 12. Mais 1 que subiu, 13. Fica o 3, sobe 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então eu descubro que o dobro é 334. Ou seja, se o dobro é 334, ela precisa de, no mínimo, 334 pontos para ela alcançar o dobro. Se ela conseguir 400 pontos, legal, ela bateu a meta dela.
acima, mas se ela fizer pelo menos 334, ela já vai bater a meta, porque 334 é o dobro de 167. O que é o dobro? 2 vezes um número. Certo? E aí, o que você achou dessa aula? Tem alguma coisa que você ficou com dúvida? Você sabe, vou falar mais uma vez para você, que nós estamos juntos nessa. Então, tire suas dúvidas com a sua professora, não tenha vergonha. Nós estamos aqui para te ajudar. Até a próxima aula de matemática.